Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente chega ao capítulo 18 de João. Já estamos agora já na nossa reta final, já chegando no grande finale de João, que é o capítulo 21. Então, poucos dias mais e a gente termina mais um estudo agora aqui no Evangelho de João. E hoje, a gente viu nos últimos capítulos, Jesus ali na ceia, depois dando instruções para os seus discípulos. Ontem a gente viu no capítulo de ontem, Jesus fazendo as orações, orando pelos discípulos, orando por nós. E agora que ainda é uma continuação, do capítulo de ontem, vamos aqui para a Bíblia, para a gente dar uma lidinha, para ficar a coisa mais pautada mesmo, na palavra e não no que eu estou falando. Então a gente vê aqui no comecinho aqui do capítulo 18, no versículo 1, diz que tendo Jesus dito estas coisas, estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para um outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. E aqui a gente já estudou isso em Mateus, Marcos e Lucas, que esse é o Jardim das Oliveiras. Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João, e Jesus vai orar. João não nos dá muitos detalhes, como a gente vê nos outros evangelhos, que Jesus vai suar sangue, vai fazer a oração, vai pedir para que Deus, Pai, se tu podes, passa de mim nesse cálice. João não vai dar esses detalhes aqui, mas a gente já sabe, porque você sabe juntamente comigo, porque você leu e você estudou aqui os evangelhos anteriores. Caso você seja nova aqui nos estudos, que entraram algumas pessoas depois, leia lá os evangelhos de Marcos, até na Bíblia mesmo faz as pequenas referências. Quando você está vendo ali aqueles numerozinhos na minha Bíblia em azul, está te dando referência de onde esse assunto está sendo citado em outros evangelhos. Então você pode buscar nos outros evangelhos, você pode buscar os vídeos aqui também, que está lá no canal do YouTube, a gente tem tudo ali explicadinho. Mas aqui, o que eu queria chamar a sua atenção é porque em João, eu falei pra gente ler Gênesis porque tinha um porquê. Meninas, vamos ler Gênesis, porque quando a gente lê João à luz de Gênesis, eu acho que algumas escamas elas caem. Eu acho que coisas que estavam ocultas fazem mais sentido e a gente acaba tendo uma luz, Já tô ficando redundante, que eu já devo ter falado isso aqui milhões de vezes. Mas o que eu quero pontuar aqui com vocês é que Jesus vai para um jardim juntamente com seus discípulos orar e também esperar para que depois chegassem ali, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, as pessoas que o fossem prender. Mas a gente já falou sobre um jardim aqui no Evangelho de João, porque nós estamos comentando, voltando para o Gênesis, e o que é? Que jardim é esse que a gente já viu um pouquinho antes? Exatamente o Jardim do Éden, onde era o lugar onde Deus ia ter comunhão com o homem. Lembra lá de Gênesis que todo dia, no entardecer, no finalzinho, no crepúsculo do dia, Deus ia encontrar-se com o homem. Era um momento de comunhão, era um momento de estar junto, de um falar, escutar o outro, era uma troca, era essa comunhão. E aqui João não cita, mas nos outros evangelhos a gente também já viu que isso era um costume de Jesus. Jesus ia pro jardim. Depois eu vou deixar umas fotinhos aqui do Jardim das Oliveiras para vocês verem um pouquinho como está agora atualmente. Mas Jesus tinha esse hábito de ir ao jardim orar. Porque no jardim remetia também ao jardim do Éden, um lugar de comunhão, era um lugar da presença do Pai. E é exatamente isso que o Jardim das Oliveiras representa. É um Éden simbólico, um lugar onde eu posso falar com o Pai, onde eu posso ouvir o Pai. E a gente viu que foi num jardim que o homem pecou, Foi ali no jardim que ele come a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido que não era para comer. E através de um homem, uma amiga minha me fez essa pergunta no particular e eu respondi para ela, mas eu acho que talvez eu já tenha até falado, mas através de um homem só, Adão, o primogênito da humanidade, entra o pecado. E com isso, todos nós já nascemos pecadores.
Foi no jardim onde o pecado entrou e passa a assolar a humanidade. Nos traz morte espiritual, faz separação dentre nós e o nosso Criador. Mas também, meninas, é num jardim que começa o processo da restauração. Porque neste momento, quando Jesus vai orar, quando ele diz para o Pai, Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ali naquele momento, se Jesus tivesse dito não, mudei de ideia. Ai, pai, já vi que vai ser pior do que eu estava imaginando. Não vou não. Porque se fosse eu ia mesmo. Ah, não vou, mudei de ideia, vai ser difícil demais. Mas não. Quando Jesus faz essa oração, Pai, se tu queres, né? Se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Mas quando ele diz, faça a tua vontade, porque ele entende que a vontade do Pai era essa. E a própria vontade dele enquanto Deus, né? Porque ali ele está como homem. Era que ele sabia que ele tinha que morrer. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo que ele vai passar. E naquele momento, no jardim das oliveiras, ele assina a nossa carta de salvação. Porque é o primeiro passo que ele está dando para nos libertar, nos levar de volta ao jardim do Éden. Porque é exatamente onde a gente vai um dia voltar ao nosso lugar de origem. Temos regozijo, temos essa comunhão com o Pai. Então, neste momento, eu acho que é muito bonito a gente entender essa questão do... Começou tudo no jardim e vai o começo do fim, o começo da volta também é no jardim. Mas bora aqui pra Bíblia, porque tem muita coisa e eu acabo me empolgando e acabo não falando muita coisa que eu acho que depois quando eu vejo os vídeos, eu falo, ai meu Deus, esqueci isso, não falei isso, mas bora lá. E aí, o que a gente vê? A gente vê que Jesus tá ali, né, orando. Os outros evangelhos, como eu já disse, diz que era um lugar de costume. E aí chega quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Judas, com uma tropa, um bando de soldados. E alguns historiadores dizem que podia variar entre 50 e 200 soldados, uma comitiva de 50 a 200. Por que vai tanta gente para prender Jesus? Porque eles estavam esperando que Jesus se rebelasse. Não vou, Jesus desse trabalho, né? Não. E aí eles vão nesse monte, esse bando de gente, bando de soldados, para prender Jesus. E quando eles chegam ali, Jesus olha para eles e fala assim, tá, quem quer que vocês estão procurando? E aí vamos abrir um parênteses aqui que me veio algo à cabeça aqui agora. Um pouco antes, aqui em João mesmo, agora eu não vou lembrar o capítulo, acho que é o capítulo 6. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e depois a multidão quer coroá-lo como rei, a multidão quer colocar uma coroa de verdade dele, chamá-lo de rei. O que Jesus faz? Jesus larga todo mundo e vai orar, vai para o monte orar. Porque ele não estava ali para ser coroado como um rei humano. Não, ele se esconde da multidão e ele vai orar. Fica sozinho, não quero ser coroado, coisa nenhuma. Agora, onde o povo, né, os soldados estão procurando Jesus, agora era a hora dele se esconder. Vamos combinar, meninas, que era assim que a gente agiria? Quando alguém quer nos enaltecer, nós queremos a glória, a gente quer realmente ser coroada para que todas as pessoas vejam isso. Mas Jesus não, é como eu já falei, ele vai na contramão, ele se esconde. Quando o povo quer coroá-lo, ele se esconde e vai orar. E agora, quando os soldados estão procurando ele para prendê-lo, ele se mostra. Se fosse eu e vocês, íamos nos esconder ali naquele jardim das oliveiras. Eu ia buscar o lugar mais escondidinho, cheio de muitas oliveiras, para que não pudessem me encontrar. Mas Jesus faz o contrário. Ele se mostra. E ele mesmo que pergunta, o que é que vocês estão procurando aí? E aí eles dizem assim, estamos procurando Jesus o Nazareno. Porque Jesus era um nome muito comum, mas de Nazaré era um só. Jesus o Nazareno. E lembra lá no comecinho ali dos capítulos de João que Natanael fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré?
né, dando uma conotação de diminuir quem vinha de Nazaré. E olha aqui ele se referindo, Jesus de Nazaré, que botou Nazaré no mapa. Vamos falar a verdade? Botou Nazaré no mapa por tantas coisas, por feitos incríveis, né? Por sinais, porque aqui em João a gente fala de sinal, por sinais incríveis que ele havia feito. E aí Jesus pega e fala assim, sou eu. Um eu sou invertido aqui, sou eu sou eu esse aí que vocês estão procurando. O que acontece? Os soldados, os homens da lei, né? Os fariseus que estavam ali presentes, eles caem por terra, eles se prostram diante dessa afirmação de Jesus. Sou eu. É esse aí que vocês estão procurando? Tô aqui, não vou me esconder não. Tô aqui. Aqui o João não vai falar do beijo de Judas, não vai falar nada disso. Nesse momento, vou colocar minha Bíblia, vou colocar os meus óculos, meninas, para poder ler, para ser fiel ao texto. Aqui no versículo 6, Jesus diz, sou eu. Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes pergunta, a quem buscais? Responderam, Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixarei ir a estes, para cumprir a palavra que nenhum desses se perderiam. Então Jesus falou, vocês estão procurando? É a mim que vocês estão procurando. Já falei para vocês, eu tô aqui, mas deixa esses aí ir embora. Deixa eles ir embora, porque a Bíblia tinha a profecia de que nenhum se perderia. E nenhum se perdeu. E aí nesse momento, né, a gente viu um pouquinho antes, Pedro falando para Jesus, Senhor, se precisar, eu vou morrer contigo. Eu morro com o Senhor. Aí era a hora, meninas, vamos combinar? Que era a hora de Pedro se jogar na frente de Jesus e proteger Jesus. Não é isso que Pedro faz, não. Ele não ia dar a vida? Ele não ia dar a vida por Jesus? Não é isso. Pedro saca a espada, corta ali a orelha de um soldado, que João dá um nome, Malco. E alguns estudiosos dizem que, na verdade, Pedro mirou foi o pescoço. Não queria cortar a orelha, coisa nenhuma, não. Ele queria era matar. Mas talvez por um movimento brusco do soldado, pegou a orelha e a orelha é cortada fora. Então, ao invés de dar a sua vida para salvar o mestre, Pedro vai matar, vai na contramão de tudo aquilo que Jesus estava ensinando e de tudo aquilo que Jesus nos ensina até hoje, meninas. Porque não é na nossa força, não é na nossa ignorância, não é na nossa vontade, na nossa carne. Vamos resolver. Não é assim. Jesus ainda restaura a orelha desse soldado, mostrando para Pedro, Pedro, você não entendeu nada. Pedro, sua cabeça dura, você só dá a bola fora, Pedro. Pedro, você não entende o que eu tô te falando. Falei agorinha, falei algumas horas antes com você. E você não aprendeu, você não entendeu que da vida você quer matar. E quantas vezes nós queremos agir assim, na nossa força, no nosso conhecimento, sem procurar olhar para Jesus, porque se Pedro tivesse olhado ali para Jesus, Pedro teria visto o olhar de compaixão de Jesus. Jesus estava se entregando. Ninguém entregou Jesus. Ninguém. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo disse, sou eu que vocês procuram. Eu estou aqui. Me leva. E aí Jesus vai. E ele vai primeiro ali para se encontrar com Anás, que era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote e era ele que já tinha falado que um homem teria que morrer para poder, porque era Páscoa, né? Tem a questão da expiação dos pecados. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque Anás, Caifás, porque senão o vídeo se alonga muito. Mas a gente vê que Jesus tá ali com eles. Só que os judeus, eles não queriam, eles não podiam entrar no Sinédrio. Então eles vão entregar Jesus para Pilatos, né? A gente vai passar por isso aí, mas eles não queriam ter esse contato, porque se eles entrassem ali, eles iam ser considerados sujos, e eles não queriam se sujarem, porque aí eles não poderiam participar das celebrações da Páscoa. Mas bora aqui para a Bíblia, vamos ver o que João está aqui nos contando, né? Aí a gente viu, então, que ele passa ali por Anás e Caifás, e depois a gente vai ver que Pedro nega Jesus. Por quê? O que acontece? Pedro, aqui
aqui diz que outro discípulo, não fala o nome, mas os estudiosos afirmam que era João, porque João, esse outro discípulo, ele tem passagem de graça. Muitos estudiosos dizem por João ser filho de Zebedeu. Zebedeu tinha uma companhia de pesca, provavelmente João era um que entregava ali os peixes. Isso são especulações, estudiosos, e não são minhas essas palavras, tá? Não estou especulando aqui na minha cabeça. E aí João entra, só que Pedro fica ali. E aí Pedro vai ter a oportunidade, né, de assumir que ele conhecia Jesus. A gente vê uma das servas que depois ela volta para chamar Pedro para entrar. E Pedro vai negar quando ela pergunta: peraí, você não era aquele que estava... Não, eu não. Olha o que ia dar a vida por Jesus. Nega. Primeiro ele tenta matar, depois ele nega. E depois Pedro vai ali, fica ali numa fogueirinha onde tem mais soldados, se aquecendo porque estava frio, enquanto o seu mestre estava ali para morrer, para ser crucificado, para ser condenado. Pedro ali todo no bem bom, no quentinho, nega Jesus novamente. E aí a gente vê, né, Jesus com Pilatos. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que o julgamento de Jesus, esse julgamento de crucificação, de morte, ele não é uma coisa que poderia acontecer já de imediato, já crucifica, já morre, porque a crucificação era morte por consequência. Não, mas o julgamento de Jesus foi totalmente a revelia. Ele não seguiu as leis normais, ele não seguiu os padrões normais de um julgamento. Não foi, não sei as palavras, minha amiga Thaisa, que é advogada, vai, depois me corrija aí, Thaisa, qual era o termo correto? Foi um julgamento sem embasamento legal. Não, eles fizeram primeiro que eles fizeram à noite, porque eles estavam com medo da multidão, escondido, para que a multidão não se revoltasse contra eles. Mas a gente já falou bastante sobre isso, né? Lá em Mateus e Lucas, também acredito que Marcos. Mas aí Jesus vai parar nas mãos de Pilatos, novamente não, meninas, eu tô cansada hoje, tô com a minha voz tentando falar bem devagar, porque minha voz tá muito ruim. Novamente no sentido porque nós falamos sobre isso, mas não foi novamente. Jesus vai parar em Pilatos, e Pilatos faz essas perguntas para Jesus, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Pilatos pergunta: você é o Cristo? E Jesus fala: ué, você não sabe não? Você tá falando porque você sabe ou porque você ouviu de outras pessoas? E a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente ouve tanto falar de Jesus, mas nós mesmos não procuramos conhecer. Jesus poderia ter respondido algumas perguntas de Pilatos, se Pilatos tivesse feito as perguntas corretas. Mas Pilatos está ali baseado no que ele tinha visto, no que ele tinha ouvido. Ele não pergunta para Jesus coisas sobre Jesus. E lembra que Pilatos lava a mão, entrega Jesus. Deixa eu colocar meus óculos aqui. Entrega Jesus para ser... Ele tenta, né, da sua forma errada, porque quando ele lava as mãos, ele está condenando a Jesus. Vamos aqui para os últimos versículos. Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, mas ora... Então gritaram a todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o salteador. Então Pilatos lava as mãos e fala: ó, eu sei que por costume da Páscoa vocês liberam alguém. Ali já está Jesus com Barrabás e eles vão liberar Barrabás. E a gente vai parar aqui no capítulo 18, porque o capítulo 18, o que eu gostaria realmente de enfatizar é o jardim novamente, o jardim do Éden, o jardim das oliveiras, o jardim onde tudo começou, o jardim onde tudo vai começar a terminar, porque não termina com Jesus ali no jardim, termina com Jesus saindo dali, sendo condenado, crucificado. A gente vai ver nos próximos capítulos, né, todo esse desfecho. Mas meninas, o Éden é o nosso lugar, é o nosso habitat natural. E Jesus, ao morrer por nós, é exatamente para esse lugar que ele nos está mandando de volta. Porque através de um homem só, que foi Adão, entra o pecado. Mas através de um homem só, que é Jesus, vai entrar a redenção deste pecado, vai entrar a salvação, vai entrar o acesso novamente ao Éden, o acesso novamente à comunhão perpétua e
perfeita com o Pai. Hoje nós não temos essa comunhão perfeita, porque nós ainda estamos neste mundo, estamos neste plano aqui, onde ainda estamos sob o domínio do diabo que está reinando neste mundo. Mas quando nós encontrarmos com Deus, quando nós encontrarmos com Jesus, e Ele vai voltar, porque nós vimos aqui João ele falando isso algumas vezes, aí sim é uma volta ao Éden completa, sem mancha, sem mácula, assim como era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo exatamente para nos levar de volta ao Éden, à comunhão plena com o Pai. Então que hoje nós possamos pensar que isso aqui é passageiro, as nossas lutas, as nossas tribulações, elas são passageiras. Com Ele nós vencemos, como falamos antes, e que nós não possamos resolver as nossas pelejas, né, com a força do nosso braço, mas ao olharmos para Jesus e entendermos que não é por força nem pelo poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós podemos vencer as nossas lutas. Amém? Hoje eu tentei fazer um vídeo mais curto, não sei se eu consegui, mas que Deus abençoe o seu dia. Amanhã a gente se encontra aqui no capítulo 19, o capítulo 19 é lindo, tem coisas muito boas para a gente aprender. Faltam apenas 4 capítulos para terminarmos João. E vamos terminar com chave de ouro, conhecendo esse Deus um pouco mais, conhecendo a Jesus um pouco mais, tendo mais intimidade com Ele. Porque é isso que Ele quer. Porque quando temos intimidade com Ele, nós vamos ao jardim, o lugar secreto de orar. E nós não precisamos agir na nossa força, porque o próprio Espírito é que fala aos nossos ouvidos e nos conduz. Ao invés de desembainharmos a nossa espada, nós aguardamos e buscamos conselhos no Pai. Amém? Então Deus abençoe o seu dia, tenha um dia próspero, frutífero, e a gente se encontra aqui amanhã em João 19.